Agora sim sabemos o que são passagens e sabemos como editá-las, vamos ver como a gente cria outras passagens e a gente cria links entre elas. Então a primeira maneira de criar uma nova passagem seria clicando aqui no botão Nova Passagem. Se eu clicar aqui, ele vai criar uma nova passagem, que seria de novo como o nosso post-it aqui no nosso quadro. E aqui eu posso clicar, ele vai criando passagens e veja que ele vai, como todas elas estão sem título, ele vai colocando sem título 1, sem título 2 e assim por diante. Se eu quiser deletar, foi que nem a gente falou lá. Vem aqui, clica aqui, confirmo que ele vai deletar, confirmo que ele vai deletar e confirmo que ele vai deletar. Então, geralmente, a gente cria passagens ou desse jeito, que seria o jeito mais fácil, ou tem um outro jeito também, que é o jeito que eu recomendo também para os alunos, que seria a partir da passagem que a gente está, ele cria automaticamente as duas passagens, 2 ou 3 ou 4 ou N passagens, que seriam as escolhas que vão a partir daquele ponto. Então, como a gente faz isso? Vou abrir novamente a nossa história. E aqui, se vocês lembram, tinha o caminho da direita e o da esquerda. Então aqui vamos fazer o caminho de a parte de decisão. Mas antes de eu colocar e dar a resposta diretamente para vocês, vamos lembrar um pouquinho daquelas dicas que ele dá para a gente quando a gente paga todo o conteúdo. Então copiei aqui todo o conteúdo, copiar novamente para garantir. Apaguei e vejam só o que ele está falando no terceiro parágrafo aqui, na verdade o quarto parágrafo, a dica. Ele diz, para linkar para outra passagem, escreva o link do texto e o nome da passagem, né, nesse formato. Então ele coloca 2 colchetes, coloca o texto de link, que seria o nome o contexto que vai dar para aquela passagem. Aí ele coloca uma setinha formada por um hífen e o símbolo de maior que e o nome da passagem. E aí ele dá outros exemplos. Ou assim, e aí ele faz o contrário, ele coloca o link desse lado e o nome da passagem desse, e aí ele muda a direção da seta. Não recomendo utilizar esse tipo aqui, eu acho que fica bem estranho. Ou dessa maneira aqui, ele coloca diretamente o link do texto nos colchetes sem usar setas. Então vamos ver como é que funciona. Então vou colocar de novo aqui o nosso texto e vamos seguir aquele formato que ele disse. E aqui, gente, quando a gente entra nesse formato para criação de links, a gente já está falando um pouquinho daqueles formatos de história, lembra que eu falei lá no primeiro capítulo, que é o que dá as funcionalidades do Twiner. Aqui, quando eu estou fazendo esse link seguindo essa sintaxe, na verdade eu estou seguindo as regras do formato, né, dessa linguagem de programação que está dando esse poder para o Twiner. Então, se a gente olhar lá na documentação desse formato, entrar na parte de link, vocês vão ver que a dica que ele está dando aqui é exatamente o que a gente vai fazer agora, tudo bem? Então aqui, para mostrar para o jogador, seria, né, o texto da passagem, seria a primeira coisa que a gente vai colocar. Então eu vou colocar aqui, seria caminho da esquerda, e aqui eu vou colocar a setinha, e vou colocar aqui como esquerda. Isso aqui vocês lembram o que é? Isso aqui é o nome da passagem para onde ele vai. Então aqui eu coloquei o texto que vai aparecer para o jogador, e aqui o nome da passagem para onde ele vai. Lembra que eu falei que o identificador era muito importante, o título era muito importante que eles fossem diferentes? É exatamente por isso. Se a gente tiver várias passagens que tem esse mesmo nome, na hora que eu vou fazer o link, ele vai ficar confuso e pode ser que ele vá para uma passagem que a gente não quer. Tudo bem? Então aqui que eu já criei o primeiro caminho, vou copiar aqui e colocar o segundo caminho, que seria o da direita. Opa, fiz besteira aqui. Só copiar. Caminho da direita. Mas aí vocês podem se perguntar, e se vocês estiverem ligeiros, estiverem entendendo, vocês vão se perguntar. Beleza, você colocou então caminho da esquerda, caminho da direita. Você falou que essa parte, depois da seta, indica a passagem para onde ele vai. Só que essa passagem não foi criada, essa passagem não existe. E você está correto, essa passagem ainda não existe. Só que olha só que interessante o que acontece quando a gente fecha a janela. Se a passagem não existe, o Twiner ele se encarrega de criar essa passagem para a gente. Então vejam que ele criou a passagem da direita e a passagem da esquerda.
Agora, se eu clicar na passagem da esquerda, eu consigo editar. Você foi para a direita. E da mesma maneira, se eu clicar na segunda, a gente consegue editar. Você foi para a esquerda. Agora vamos ver o que acontece na hora que a gente executa esse jogo com essas decisões. Para isso, eu vou vir aqui novamente no botão play. E vejam que agora ele está diferente. Ele apareceu o texto que já tinha aparecido antes, só que aqui agora a gente tem duas decisões, o caminho da esquerda e o caminho da direita. Vou clicar aqui no caminho da esquerda para ver o que acontece. Ah, legal, vejam que ele entrou naquele texto, você foi para a esquerda, que foi o que a gente definiu aqui nessa passagem. E agora notem que aqui nessa tela também apareceu um negócio novo, apareceu essa setinha aqui. Nessa setinha a gente consegue desfazer a última ação executada. Então, para não ter que ficar entrando no jogo toda hora para testar todas as ações, a gente pode dar um passo para trás aqui e aqui escolher a outra opção. Então, isso aqui já facilita bastante na hora da gente estiver jogando e a gente quiser testar decisões diferentes. Tudo bem? E para acabar essa aula aqui, eu quero mostrar só uma última coisa. Imagina que aqui ele tinha uma outra sintaxe que era alguma coisa do tipo assim. Vou apagar esse aqui, que é o que a gente já tem. E vejam só o que acontece. Quando eu utilizo só essa sintaxe aqui, vejam que ele já começou a se perder aqui. O que ele fez? Ele criou um segundo bloco chamado esquerda. E vejam só, eu utilizei o mesmo nome. Ele se confundiu. E quando eu faço isso, o que acontece? O mesmo texto, na verdade, o nome da passagem para onde eu quero ir vai ser o mesmo nome que aparece aqui para o meu jogador. Então, no caso aqui, seria esquerda. Então, é por isso que no final das contas eu falei que o que é mais interessante da gente usar aqui é esse formato aqui, porque esse formato a gente consegue definir de uma forma bem clara qual que é o texto e qual que é a passagem para onde a gente quer ir. E aí a gente começa a evitar esses tipos de problemas de texto, de nome de passagem e tudo mais. Então essa daqui eu posso excluir e ela vai funcionar muito bem. E aí também a gente vai ter problemas quando a passagem para onde a gente quer ir não existe, né? No caso aqui, eu deletei a passagem da esquerda. Vejam que a setinha ela ficou morta aqui, né? Ela ficou com X porque a passagem da esquerda, que era a passagem para onde ela estava indo, não existe mais. Então, na hora que eu for executar o jogo também e tentar para um caminho que não está com a passagem configurada, e aqui agora anotei que eu coloquei esqueci de mudar aqui para a esquerda, vejam que na hora que ele configurou ali e não existia, ele não deixa nem a gente clicar mais na opção, porque não tem para onde ele ir. Tudo bem? Então, aqui, se fosse para consertar aqui, eu teria que criar de novo a passagem chamada esquerda. E fazer meu jogo entender que agora essa passagem da esquerda para onde eu quero ir é essa passagem aqui. Veja que agora aqui, na verdade, até não funcionou da maneira que eu tinha imaginado. Então, ele não linkou automaticamente. Por isso, novamente, que eu digo que a melhor maneira da gente fazer essa configuração aqui é, novamente, indo direto da passagem. Porque aí, na hora que a gente cria, ele já vai criar automaticamente para a gente a passagem para onde a gente quer ir. Aqui, no caso, como eu estou utilizando a passagem que eu já excluí com o mesmo nome, ele não tá funcionando do jeito que eu queria. Então, eu vou colocar aqui caminho da esquerda 2, que é um caminho que eu não usei então. Então, na hora que eu fechar aqui, aí sim, ele configura o caminho do jeito que eu queria. Vou voltar para aquele nome que a gente tinha antes, que foi excluído. E aí fica tudo certo agora. O caminho da esquerda que foi aqui ficou configurado. E na hora que eu mudei o nome daqui da esquerda 2 para a esquerda, ele também funcionou. Então, a gente tem que ter bastante cuidado na hora que a gente for criar as nossas passagens. E principalmente na hora que a gente
quiser excluir, modificar essas passagens, porque ela pode dar esses tipos de problemas na nossa história. Tudo bem? Então na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais como a gente consegue explorar essas passagens e os modos de visualização e exportação que estão disponíveis dentro do Twiner.